Vai botar em mim? Se eu pegar seu histórico e for bom, sim, eu boto no meio da minha esposa. É doido, né? Pode ser certeza. Eu não vou cortar dinheiro do combate ao crime organizado. Vou colocar bilhões de reais para combater o PCC e o povo vermelho. Acabar com esse papel todo político aqui. Isso assim. Não é, não. É, eu cortando 700 milhões de reais. Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouvindo? 232 milhões de reais de educação. Se vocês conseguirem me dar um ok, se o áudio está chegando para vocês, está todo mundo me ouvindo? Vamos lá. Ok, obrigada. Então, oficialmente, eu vou dar início aí à gravação da nossa aula para a gente já iniciar. Agora sim, aula sendo gravada oficialmente. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu me chamo Tatiele, sou conselheira terapeuta em dependência química. Nós estamos aí entrando em uma aula de um grupo de temas, e o tema hoje vai ser espiritualidade. Espiritualidade no tratamento de dependência química. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Parece que ainda não está compartilhando, só um momento. Agora sim, aparentemente já está aí na tela para vocês. Então, hoje, nós vamos falar aqui junto com o Educadias, trazendo esse tema, tá? Para a aula de hoje. A espiritualidade no tratamento da dependência química. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o tema que nós vamos explorar hoje. A espiritualidade que transcende a religiosidade, oferecendo um caminho de cura e fortalecimento interior. Como disse Viktor Frankl, onde há sentido, há força para recomeçar. Bom, a espiritualidade, ela é algo que é tratado, muito bem tratado, digamos assim, dentro das reuniões, dentro das sessões terapêuticas, né, dentro da CET, porém, ela ainda é tratada, ao meu ponto de vista como profissional, de uma forma, olha, precisamos tratar a espiritualidade. O que é a espiritualidade? A gente já sempre começa dizendo, espiritualidade não é religiosidade. Espiritualidade vai muito além, né, da religiosidade. Mas aí, quando a gente está falando disso, a gente acaba quebrando aquilo que o próprio terapeuta diz sempre, né, que é a empatia e também não julgar. Então, eu não posso julgar, talvez, uma pessoa que entre na minha CT e diga para mim que ela é uma religiosa ou que a família é religiosa. E de cara, quebrar essa informação assim, né? Olha, nós aqui não tratamos religiosidade, nós aqui tratamos espiritualidade. Então, a abordagem nesse sentido, ela precisa ser muito empática. Um dos primeiros momentos onde a gente, de fato, precisa colocar a empatia e colocar também o não julgamento, né? Não pré-julgar ali ou ter um preconceito mediante aquilo que a pessoa está dizendo para você, o seu paciente, o seu interno. Quando o paciente ele chega para você e ele diz, ele já tem, né, uma crença em relação ao que é espiritualidade, a gente só vai conseguir trazer para ele uma outra visão, até mesmo uma outra profundidade, porque às vezes não adianta você querer mexer na visão do que o seu paciente tem sobre o que é espiritualidade, mas a gente precisa conseguir utilizar aquilo que ele já tem
como visão de espiritualidade, para que ele consiga se apegar, né? Hoje, eu confesso para vocês que existe uma frase que eu uso muito, que é o conhecimento liberta. Mas o conhecimento, ele é muito amplo. O conhecimento, eu preciso conhecer a parte física, eu preciso conhecer a parte psicológica, eu preciso conhecer a parte espiritual desse indivíduo para que realmente ele seja liberto. Então, não adianta eu trabalhar apenas a parte espiritual e não dizer para ele que existem algumas reações físicas do corpo dele, que ele vai ter que ser forte e, e superar. E que talvez ele só encontre forças na parte espiritual dele para também superar outras percas, outras decepções, outras questões da vida dele. E muito mais complexo ainda, conseguir fazer com que esse indivíduo entenda que grande parte das emoções dele vai estar vinculada e pode ter aí um apoio para a recuperação na espiritualidade. E aí a gente precisa ter todo um balanço, todo um cuidado para realmente não tornar algo religioso e, ao mesmo tempo, não deixar, né, não perder aquela pessoa que já é religiosa, demonstrando para ela que a religiosidade não vai trazer o tratamento dela a um sucesso, tá? Então, são coisas diferentes, são pessoas diferentes. Eu acho que a gente vem batendo muito isso desde o começo do curso. O indivíduo, ele precisa ser trabalhado para que ele conviva em sociedade, porque nós vivemos em sociedade, né? Mas ele também precisa ser tratado no individual, afinal, ele é um indivíduo. Então, eu preciso tratar isso nele de forma individual em alguns momentos. Porque lá numa reunião de espiritualidade, talvez eu traga um tema de uma forma que aquilo que ele acredita desde que ele nasceu, ou que ele em algum momento deixou de acreditar, mas ao te ouvir falar, ele vai defender da forma com que ele ouviu. E eu não posso, nesse momento, falando de espiritualidade, utilizar por exemplo, o que nós chamamos de quebras de crença, né, limitantes, aqui na espiritualidade. Porque até mesmo que ele já acredita na questão de espiritualidade, pode ajudá-lo a ter, sim, uma recuperação mais saudável, digamos assim, tá? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho agora quais são os fundamentos da espiritualidade. Então, o início dessa jornada é crucial entender o que é espiritualidade e como ela difere e complementa a religiosidade. Então, é aquilo que a gente estava falando. Muitas vezes nós recebemos alguns internos, alguns pacientes, que eles já têm, né, um hábito religioso, eles já têm uma religião, eles já são religiosos, talvez não praticantes, mas têm ali uma religiosidade. Eu não posso quebrar isso, eu preciso complementar isso. E aqueles que não têm, ou que naquele momento não acreditam mais, né, na espiritualidade ou na religião a qual eles foram criados, crescidos, informados, enfim, eu preciso voltar a trabalhar os princípios, né, os fundamentos da espiritualidade para trazer esse componente para o tratamento dele, tá? E digamos aqui, um componente muito importante. Então, o que é a espiritualidade? Ela busca por sentido, propósito e conexão com algo maior do que o eu. Então, nós precisamos entender que a espiritualidade, ela vai buscar, né? Nós temos aí dentro do NA, dentro dos 12 passos, o poder superior. Então, esse poder superior, dentro do NA, dentro dos 12 passos, ele é muito aberto para que cada um identifique quem ou qual é o seu poder superior e busque, né, sentido, propósito e conexão com esse poder superior. Então, a espiritualidade, ela começa com esse fundamento. É claro que nós temos diversas CTs que são, né, de fundo religioso, e aí nós respeitamos também
a questão religiosa, então eles já vão apresentar ali toda uma temática na espiritualidade voltada para a religião a qual a entidade ali é formada, né, no caso a clínica, mas existem também algumas CTs que não vão trabalhar com fundo religioso, não vão trabalhar ali com tipo, né, de religião, vão trabalhar apenas com a espiritualidade. E aí a gente começa a espiritualidade fazendo, né, esse entendimento, levando esse entendimento. Um outro fundamento da espiritualidade é experimentar a transcendência e a interconexão da vida. Então, eu preciso ter isso, eu preciso trazer na minha reunião, eu preciso trazer na minha conversa ali com o indivíduo, e existe uma conexão, né? Existe aí a necessidade de que ele experimente esse se jogar que a gente diz, né? Se jogar nos braços do seu poder superior. É confiar em algo, em alguém, em um ser que é superior a você. E ele pode escolher, ele pode ouvir as suas dores, ele pode te ajudar nessas dores, ele pode suprir aquilo que falta em você, né? Aqui falando do emocional, muitas vezes nós temos processos de dependência, formação de dependentes, que são causadas por solidão, são causadas por um vazio, né, em que a pessoa sempre relata sentir, e aí ela busca preencher esse vazio ali na substância, no álcool, na cocaína, no crack, enfim, seja lá qual for a sua substância de preferência. E aqui na espiritualidade, a gente vai levar esse indivíduo a ter o raciocínio de buscar, né, o preenchimento desse espaço, tendo uma conexão, tendo aí um envolvimento com algo que seja maior do que ele, algo que tenha muito mais força do que ele. E a espiritualidade é exatamente isso, tá? Aqui um outro fundamento que a espiritualidade traz é encontrar a paz interior e o bem-estar com um nível profundo. Eu gosto muito de falar sobre o bem-estar, né? Eu escutei muito isso durante o tratamento do meu irmão, aonde ele entendeu o quanto o bem-estar dele traz, né? Faz com que aconteça, com que promova também o bem-estar dos outros. Então, uma dica, quando ele entende isso, que ele estar bem é o que faz despertar o bem dos outros, ele começa a entender que o trabalho de recuperação dele tem que continuar a todo custo, não importa nem por quem e nem para quê, mas só por hoje e amanhã e depois de amanhã e todos os dias ele não pode mais usar, ele não pode mais beber, ele não pode mais fazer uso de substância. E aí é onde a gente acaba encontrando algumas pessoas que relatam sobre já não conseguir mais conviver com algumas pessoas da família no processo de recuperação, no processo de retorno à sociedade, porque são festas onde existe muita bebida, existe algumas pessoas que fazem uso de droga. Eu, particularmente, conheci algumas pessoas assim, que inclusive me chamou muita atenção porque ele disse que o aniversário da família toda sempre foi muito, muito festeiro, né? Muito som, muita bebida, cigarro, a maioria fumava, a maioria fazia uso de cocaína. E aí, no segundo ano, né, que ele estava em processo de recuperação, porque o primeiro ele estava internado, ele foi, né, no segundo ano ele foi no aniversário da mãe dele. E aí ele disse que entrou, deu os parabéns para a mãe, tirou uma foto com ela na mesa do bolo e foi embora. E todo mundo ficou, mas você vai fazer isso com a sua mãe? E aí ele depois, né, da festa, assim, ele respondeu para todo mundo ali que ele estava fazendo bem para a mãe dele, porque o quanto ela já tinha sofrido, né, vendo ele perdido aí nas garras da adicção. E agora ele pôde dar os parabéns para ela sóbrio, ele pôde abraçá-la, né, sóbrio, sem nenhum
nem um consumo, e foi embora. Por quê? Porque ele não pode mais viver à mercê da, da substância, né? À mercê do gatilho. Ele tem que evitar pessoas, coisas e lugares. Então, para ele, o máximo, o limite foi esse. Foi não deixar de dar um abraço na mãe, mas chegar, abraçar, tirar foto, porque não era nem hora de tirar foto, mas tirar a foto e ir embora. Então, isso é realmente ter um fundamento, né, do que é o bem-estar. Ele sabia que dentro dele, talvez as pessoas não vão concordar com aquilo, mas dentro dele, o bem-estar naquele momento, para ele e para a família dele, era ele não estar ali. Porque talvez se ele estivesse, ele de fato podia consumir. Ah, vou tomar só um copinho de cerveja aqui. E aí, a família depois que ia sofrer as consequências de uma recaída, de uma volta ao uso, de um uso compulsivo novamente, tá? Então, encontrar a paz interior e o bem-estar em um nível profundo. É exatamente isso. É você não ter medo de dizer não para nenhuma pessoa, para nenhuma oferta, né, para nenhum um pedido visando o seu bem-estar. É necessário, neste momento, a gente entender que o adicto em recuperação, ele precisa gerar um certo egoísmo, ele precisa fazer com que essa palavra egoísmo, para ele, tenha um significado diferente, que ele possa ressignificar o sentido do egoísmo na vida dele, porque ele vai precisar pensar nele sempre em primeiro lugar. Porque se ele dizer sim para todas as pessoas e para todos os convites, para todos os lugares, ele está se submetendo aí a uma possibilidade de recaída. Então, nesse caso, ele vai ser visto em algumas situações como egoísta. E aqui a gente vai entrar com uma inteligência emocional e dizer para ele que ele precisa, sim, seguir, né, algo que seja maior do que ele, mas ele não pode fisicamente ceder a pedidos, a lugares e a situações, apenas acreditando que a espiritualidade vai estar ali, a espiritualidade vai protegê-lo, a espiritualidade vai livrá-lo ali de uma tentação, de tomar um copo de cerveja, enfim. Então, ele precisa estar linkado, por isso que a gente vai sempre linkar, né? Eu vou linkar os passos dessa recuperação para que ele entenda que lá, quando a gente fala na reunião terapêutica de que é necessário evitar pessoas, coisas e lugares, e que ele precisa ter uma espiritualidade, ele precisa confiar em algo maior do que ele, isso não dá a ele o direito de estar nesses lugares confiando apenas na espiritualidade. Ele precisa ser forte, sim, o suficiente para voltar a uma vida social, mas ele precisa entender quais são os lugares, né, que ele pode estar ali ou que ele pode deixar de estar, tá? Então, a espiritualidade versus a religiosidade, nós temos aí as informações como religiosidade, adesão a um sistema de crenças, rituais e uma comunidade. Então, quando a gente é religioso, quando a gente tem uma religiosidade, quando a gente tem uma comunidade que é toda voltada à mesma religião, a gente é aderente a um sistema de crenças. São crenças. Aqui a gente não está falando de crenças limitantes, tá? A gente está falando de realmente qual a crença, né? Qual o estatuto daquela religião, no que as pessoas acreditam, quais são os rituais daquela religião, e é uma comunidade, são pessoas ali em comum de um propósito, em comum de uma crença, em comum de um estatuto, em comum de regras, deveres, e na espiritualidade, a gente tem uma experiência pessoal e subjetiva, que pode ou não incluir essa religião. Então, eu posso ter um momento espiritual, eu posso ter uma espiritualidade e não estar dentro de uma comunidade, tá? Não estar fazendo parte aí, né, de uma comunidade religiosa. São distintas, mas podem coexistir e se fortalecer mutuamente. Quando a gente tem um dependente químico que está em processo de recuperação, já está limpo há um tempo, e aí está no processo de retorno à sociedade, a gente sempre aconselha, né, o que ele deve continuar, quais são os passos aqui fora,
que ele deve procurar reuniões, que ele deve procurar alguém que possa auxiliá-lo, um coach, numa terapia, enfim. E é claro que a gente aconselha que ele mantenha a espiritualidade dele em dia, tá? Então, são coisas distintas, porque num primeiro momento ele pode optar em não estar dentro de uma comunidade, de não fazer parte, né, de um grupo religioso, mas ele quer continuar tendo o seu momento espiritual. Então, a gente não pode, em nenhuma circunstância, dizer para ele que isso é, é inviável ou que não vai fazer efeito, tá? A gente vai utilizar aqui, mais uma vez, o coaching. E a gente vai colocar aqui para ele perguntas abertas, como, por exemplo, olha, eu acho muito bacana você demonstrar que você quer continuar a ter um momento sempre, né, a sua experiência pessoal com a espiritualidade. Mas me diz uma coisa, o que que te impede hoje, talvez, de estar em comunhão, de estar numa comunidade? Porque você, como terapeuta, ou como coach, você precisa identificar se aquilo é uma escolha ou se ali nós temos um medo, ou se ali nós temos um gatilho, tá? Ou a possibilidade de um gatilho. Porque aqui a gente vai ter a necessidade de, mais uma vez, talvez, trabalhar uma causa raiz. Porque se não ficar claro qual é o motivo a qual ele não deseja estar em comunidade, a gente vai precisar, talvez, investigar isso um pouco melhor. Ah, porque, Tati, o indivíduo precisa, tem essa necessidade como prova de recuperação, de estar em comunidade? Não, mas aqui dentro do que nós chamamos de ser humano, a gente já falou isso várias vezes, nós somos indivíduos, temos uma individualidade, mas vivemos em comunidade. Nós não vivemos em comunidade somente dentro do aspecto religioso. Nós vivemos em comunidade desde o momento em que nós nascemos, tá? Isso é histórico, né? É muito real e a gente consegue simplificar isso como 2 e 2 são 4. O indivíduo ele já não nasce sozinho. O indivíduo, desde que o mundo é mundo, ele inicialmente, lá nos primórdios da história, ele nasce através e a partir, né, da sua mãe biológica ali, e com os desenvolveres, nós tivemos aí as parteiras, depois, né, as equipes médicas já aumentando aí, né, a qualidade da questão nascimento. Mas a questão nascimento, ela já não é algo individual. Eu não consigo nascer sozinho. Eu preciso da minha mãe para isso, eu preciso de um outro indivíduo para. Então, se a gente for analisar a questão da pessoa não se sentir bem em comunidade, é preciso muita atenção nisso, porque o ser humano em recuperação da dependência, ele precisa voltar a socializar, ele precisa voltar à sociedade. É claro que hoje socializar existe várias temáticas, né? Nós tem algumas pessoas entendem que socializar é estar em lugares onde o adicto já não pode mais estar. Mas não, socializar é poder talvez voltar aí com a esposa num culto religioso, voltar aí com a mãe numa missa, é poder voltar aí com a esposa num centro, enfim, seja lá qual for o culto, a religião das pessoas que fazem parte da sua família, é importante que, em algum momento, ele tenha, né, essa vontade de estar em comunhão com as pessoas a qual ele divide a mesma religião. Então, é algo que a gente não pode obrigá-lo, e nem deve, mas é algo que a falta do desejo ali de estar em comunidade, a gente precisa prestar muita atenção como terapeuta, tá? Então, aqui a espiritualidade promove a saúde integral, beneficiando o bem-estar emocional, físico e mental, independentemente de filiação religiosa, tá? A espiritualidade é a dependência química, uma conexão vital. A dependência química, muitas vezes, é um sintoma de um vazio existencial, uma busca por algo que preencha a dor e a desconexão interna.
Então, a gente falou um pouquinho sobre isso já no slide anterior, tá? Mas esse slide vem para reforçar aquilo que eu disse em relação a algumas situações, a alguns casos aí, né, que a gente tem, aonde a dependência química, ela surge a partir de um relato de vazio existencial. E aí vem o encontro com a substância, causando a falsa sensação de preenchimento desse vazio e também a. Ai, desculpa, gente, deu uma falha aqui no meu áudio. A falsa sensação de vazio e também aí a falsa sensação de bem-estar, né? Então, aquele vazio é preenchido pela substância, naquele momento de liberação máxima de dopamina, e aí ele se sente bem naquele momento, e está aí o que nós chamamos de falsa existência. Só um momento, pessoal. Pessoal, de volta, eu acho que está todo mundo me ouvindo, né? Eu tive uma impressão de que deu uma falha no áudio, mas aqui aparece estar ok. Se vocês estiverem me ouvindo, só me manda um joinha aí para ter certeza. Beleza, obrigada. Então, retornando aqui, o vazio existencial, a ausência de sentido e propósito pode impulsionar o uso da substância, como uma fuga temporária da dor e da culpa. Exatamente o que nós falamos no slide anterior e que eu reforcei agora. Sentimento de desconexão. O sentimento de desconexão, gente, a dependência, ela leva o indivíduo a se isolar. Então, por isso que a gente acabou de falar sobre essa questão, né, de não querer estar ali depois já de ter voltado para casa, não querer estar em comunidade. Não necessariamente falando de religião, mas quando a gente identifica isso, é necessário a intervenção terapêutica, é necessário perguntas abertas como coaching para reforçar o que está acontecendo de fato, tá? Então, aqui a gente fala que a dependência frequentemente leva ao isolamento, reforçando sentimentos de desconexão com os outros e com a própria essência. Então, é exatamente isso que acontece. A pessoa se desloca, né, não quer mais estar ali junto com os outros, porque ela já não acredita na própria essência. Então, como eu vou acreditar no que estão me dizendo se eu não acredito em mim mesmo? Entende? Então, a espiritualidade, ela vem trazer justamente a necessidade de conexão, porque quando eu me conecto com o poder superior, quando eu me conecto aqui com uma força que é muito maior do que a mim, do que eu começo a entender que a minha própria essência, ela não é nada. A minha própria essência é só um pouco de boa vontade, porque a conexão com essa espiritualidade é o que de fato vai me levar a ter aí um processo vitorioso, né, em relação à recuperação, tá? E a busca por sentido. A espiritualidade oferece um caminho para ressignificar a vida, transformando a dor em aprendizado e a busca por preenchimento em um propósito. Então, aqui nós completamos a questão do vazio existencial, porque o indivíduo, quando ele busca pela espiritualidade, ele passa a encontrar alguns sentidos na sua vida. Então, de acordo com o que ele determinar ser ali o poder a qual ele vai entregar a sua recuperação, o seu processo de recuperação, ele começa a ver sentido, ele começa a entender algumas coisas com base naquilo que ele está sendo orientado de forma espiritual. Então, com isso, ele começa a ver sentido. Então, ele volta a preencher, né, aquele vazio existencial, e além disso, ele começa a ver e buscar por sentidos, tá?
Então, estudos demonstram que a inclusão da espiritualidade em programas terapêuticos aumenta a adesão ao tratamento e melhora os resultados de recuperação. Isso é fato, né? A gente sabe que só a boa vontade dentro do processo de recuperação não vai chegar aí a um resultado satisfatório em relação à recuperação. É necessário completar e complementar isso com a espiritualidade. Falando aí das abordagens espirituais no tratamento. Aqui a gente vai entrar num tema que é um pouquinho, né, discutível aí entre os tipos, como eu falei, a gente precisa sempre entender que os tipos de tratamento e os tipos de comunidades terapêuticas, clínicas, enfim, é que determinam, sim, como é feita, né, e até mesmo o terapeuta, de acordo com o público, com a aceitação e tudo mais, ele vai definir como será feita a sua reunião, né, espiritual. A espiritualidade pode ser integrada ao tratamento de diversas formas, sempre respeitando as crenças individuais e a diversidade. Então, as práticas mais comuns é a meditação e o mindfulness, que nós falamos aqui, que promovem a atenção plena e a conexão com o momento presente, reduzindo a ansiedade. Então, aqui eu falo mais sobre uma espiritualidade voltada para um foco. A meditação e o mindfulness, eles são voltados para que você consiga trazer a atenção do indivíduo para aquele momento, tá? A oração, para aqueles que se conectam com o divino, a oração pode ser uma fonte de força e consolo. Então, aqui a gente já vai entrar em algo que é muito particular, mas que a gente também utiliza. Normalmente, dentro da clínica, dentro da CT, a gente vai conseguir identificar ali o melhor momento para ter um momento de oração, de fato. E aí é bacana porque você identifica pessoas que talvez não tenham a mesma religião que você, como terapeuta, que você, como a pessoa que está à frente daquela clínica naquele momento, mas que vai conseguir entrar na mesma sintonia que você, né? Vai ter essa identificação de divino da mesma forma que você, mesmo tendo outra crença, mesmo tendo outra religião. E isso sim é espiritualidade, tá? A partilha de histórias em grupos de apoio e troca de experiência fortalece o senso de comunidade e pertencimento. Então, aqui a gente fala sobre as partilhas de histórias, né? E aí a gente volta esse momento de partilha para histórias que sejam mais ligadas com a espiritualidade. Mas o bacana aqui, gente, é que dentro dessa prática comum, se vocês conseguirem lembrar de algum momento religioso que tiveram, de algum momento de espiritualidade que vocês tiveram, essas três práticas comuns, normalmente, elas são unidas. Normalmente, elas são utilizadas no mesmo momento. Por quê? Quando eu tenho um momento de oração, antes de fato eu entrar nessa oração, normalmente eu faço uma partilha, eu conto uma história, seja ela real, seja ela de um livro, seja ela da própria Bíblia, de acordo com o que você utiliza ali na sua reunião. Então, eu partilho algo, eu trago um momento de reflexão, de calmaria, que aí eu faço automaticamente ali uma meditação, eu conduzo o meu indivíduo a fazer uma respiração diferente, mais concentrada naquilo que eu estou falando, e aí automaticamente eu estou fazendo um processo de mindfulness ali com ele. Então, quando eu estou dentro de uma reunião de espiritualidade como terapeuta, eu consigo fazer a união dessas três práticas, né? E isso é muito bacana, porque eu consigo trazer um relaxamento, eu consigo trazer um momento intenso ali, né? De consolo para esse indivíduo, junto com aquele poder a qual ele acredita.
tá? E aí, aqui falando de modelos integrativos, a gente tem o programa de 12 passos, que é baseado em princípios espirituais e incentivam a autorreflexão, a entrega e a um poder superior. Então, é aquilo tudo que a gente falou até agora, né? Nós já temos dentro das CITs, e dentro do que foi desenvolvido no programa de 12 passos, a necessidade da espiritualidade. E aí, a gente só vem com algumas técnicas e algumas práticas para que isso possa ser aprofundado. Então, nós temos também a redução de danos com escuta espiritual, uma abordagem mais ampla que considera a dimensão espiritual na jornada de recuperação. Então, redução de danos, ela é muito trabalhada nas comunidades terapêuticas, mas ela é pouco trabalhada nas comunidades que realmente têm um fundo religioso, tá? Então, a redução de danos, ela vai entregar aquele princípio, né? Ela vai tentar reduzir todas as questões emocionais, todas as questões traumáticas que o período de adicção ativa trouxe, e ela vai fazer isso através de momentos de espiritualidade, tá? Ela não vai buscar a fundo os traumas e a tratativa desses traumas. Ela vai reduzir os danos causados por eles. E dali para frente, fazer com que esse indivíduo consiga caminhar sem os danos e sem ter novos danos com isso. O papel do aconselhador ou do cuidador, terapeuta no caso, né? A sua atuação é crucial para facilitar o diálogo sobre espiritualidade de maneira respeitosa e sem imposição. A gente precisa ter postura no acolhimento, criar um ambiente onde a pessoa se sinta segura para se abrir. A escuta ativa, falamos muito sobre isso, é ouvir sem julgamento, compreendendo as necessidades e crenças individuais. A empatia e sensibilidade, que é conectar-se com a experiência do outro, validando os seus sentimentos e caminhada. A espiritualidade, gente, assim como toda a tratativa na dependência química, não é sobre oferecer respostas, mas caminhar junto na busca. Aqui fica um pouco mais espiritualizado, né? Mas é tudo isso que a gente vem falando. E na espiritualidade não podia ser diferente. Eu não dou respostas através da espiritualidade. Eu não vou dizer para ele, olha, busca, ora, que você vai encontrar respostas. Eu vou dizer para ele que é caminhando com espiritualidade que ele vai encontrar as respostas que ele quer, mas ele precisa buscá-las, né? Ele precisa estar ali, lado a lado, acreditando nesse poder superior, acreditando nessa força que o poder superior pode dar a ele, para que ele consiga, de fato, passar por esse momento aí, tá? Lembre-se, sua função é ser um facilitador, um guia e não um pregador. E aí, essa é uma frase que define, né, nós como terapeutas, nós como facilitadores e não pregadores. Eu não vou dizer para ele da mesma forma que um religioso diz sobre o que é espiritualidade, mas eu vou trazer para ele a essência, a importância como um ser humano daquilo que eu acredito em relação à espiritualidade. Espiritualidade como fonte de ressignificação. Ressignificar é tudo, né? A gente tem falado muito sobre ressignificar, a gente tem visto muitos terapeutas falando sobre ressignificar. E aí eu sempre digo que o resumo de ressignificar é conseguir usar todas as técnicas de recuperação na vida, né? E nós temos muitos casos que se a gente tirar a substância química, todo o tratamento terapêutico que a gente aplica dentro de uma CT vai servir para 1 milhão de pessoas, falando baixo ainda, né? Existem muitas pessoas que, com a utilização de tudo isso que a gente fala nos nossos treinamentos, conseguiria seguir a vida de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila, como os casos de depressão, alguns outros transtornos
onde se fala muito em ressignificar, mas o ressignificar nada mais é do que utilizar todas essas técnicas, né, que nós temos aí a nossa disposição, tá? A recuperação da dependência é uma jornada de reconstrução e a espiritualidade é uma ponte poderosa para essa transformação. Transformando a dor. A espiritualidade ajuda a ressignificar traumas, transformando-os em oportunidade de crescimento e aprendizado. Isso aqui é ressignificar. Redescobrindo valores. Permitir reconectar-se com valores essenciais e propósitos de vida que podem ter sido perdidos durante a dependência. Aqui, eu continuo falando de ressignificação com uma espiritualidade um pouco mais forte. Reconstrução do eu. Através de conexão espiritual, o indivíduo fortalece sua identidade e constrói um novo senso de si mesmo. Eu continuo falando aqui de reconstrução do eu, abordando a espiritualidade, mas ainda o tema ressignificar aqui é muito forte. Por quê? Eu vou fazer com que o indivíduo fortaleça sua identidade e construa um novo senso de si mesmo. Ele só consegue fazer isso deixando o seu velho eu para trás, né? E aí a gente vai linkar isso à espiritualidade, vai linkar isso à ressignificação e também vai ligar isso à inteligência emocional, porque quem vai conseguir ajudar ele a ter esse momento de reconstrução é a inteligência emocional, porque ele não vai conseguir construir um novo eu se ele tiver as mesmas atitudes mediante alguns sentimentos que ele pode continuar tendo daqui para frente. Como é que ele vai reagir se nessa reconstrução do eu, de repente, ele tiver uma perda familiar, ele tiver uma frustração? Pode acontecer. Se ele não tiver inteligência emocional para construir esse novo eu, quando ele tiver qualquer decepção, esse novo eu, ele pode fazer ter menos força do que o velho eu, né? E aí ele pode recair, tá? E aqui eu deixo a observação também que isso não acontece só em momentos de frustração, de tristeza, como eu coloquei aqui. Eu já trouxe para vocês um exemplo de 10 anos de recuperação, que um momento de paternidade, né, um novo filho, fez com que esse indivíduo tivesse uma recaída. Era um momento de felicidade, mas ele não soube lidar com a emoção. Não houve inteligência emocional para este momento. E aí a gente acaba tendo, infelizmente, um momento de recaída, mas um momento de aprendizado, porque talvez durante todo o processo de recuperação, esse indivíduo só pensou nas frustrações, ele só trabalhou a inteligência emocional para lidar com coisas ruins. E aqui fica a observação para o terapeuta. O que nós estamos fazendo para trabalhar os nossos adictos, para trabalhar os nossos indivíduos, os nossos internos, os nossos pacientes, para os bons momentos da vida? Porque ele vai ter momentos felizes, ele vai ter momentos de alegria. E aí, como é que ele vai reagir? Porque lá no momento de adicção ativa, ele não bebia só quando ele estava triste. Ele bebia quando ele estava triste, quando ele estava feliz, quando ele estava mais ou menos, quando ele não estava sentindo nada. Ele não precisava mais de motivo, inclusive, para beber ou para fazer uso da substância. Mas ele sempre usava um motivo para aquele momento, para o momento do encontro com a substância. Então, quando eu trabalho só os momentos de frustração que ele encontrou para fazer uso da substância, num momento de alegria extrema, de euforia extrema, ele não vai saber o que fazer. E aí a gente vai precisar auxiliá-lo aí nessa questão. Fortalecendo vínculos, a espiritualidade pode restaurar e fortalecer laços com a comunidade, família, amigos, combatendo o isolamento, tá? Então, quando eu trago esse momento de conexão espiritual, o indivíduo começa a entender que ele precisa estar em comunidade, nem sempre ele vai iniciar já saindo, indo com você aos eventos religiosos a qual você já participava, mas talvez ele consiga já estar mais presente no momento familiar, numa oração ali, né, mais reservada da família, e com isso ele vai se soltando e fazendo aquele linkar de confiança também que a gente falou em outras aulas. Naquele momento,
ele talvez apenas só não se sinta confiante de sair com a família para estar junto à comunidade, para estar num momento religioso, mas ele precisa desse momento em família, desse momento de conexão, desse momento de espiritualidade, ele com a família, ele sozinho, para que ele vá criando esse ambiente de confiança novamente e ele possa voltar aí à sua comunidade, se esse for o desejo, né, tanto dele quanto da família, tá? Convidamos todos a atividades práticas, que é a jornada interior, escrevendo a própria história, onde cada um poderá explorar sua própria narrativa e o seu caminho de ressignificação. Esse é um exercício prático, né? Um exercício prático que eu costumo deixar não só para quem é terapeuta aplicar nas suas reuniões, mas para nós mesmos, né? Nós como indivíduos da sociedade, conseguir executar esse exercício, porque às vezes a gente, como terapeuta, como profissional da área, também estamos estagnados em um momento espiritual, e nas nossas reuniões espirituais nós não conseguimos mais passar esperança, nós não conseguimos mais passar a visão da importância da esperança, da espiritualidade para um futuro, para um processo de recuperação duradouro. E aí, esse exercício, ele faz com que a gente coloque realmente no papel os nossos últimos momentos de superação, quais foram os últimos sintomas, os últimos sentimentos que você precisou ressignificar, o que você sentiu naquele momento, tá? É algo que é muito bacana de se fazer e é muito bacana de se compartilhar. Então, se você tiver uma pessoa que você tenha essa total confiança, faça essa atividade em conjunto, né? Faça essa prática de colocar num papel a sua própria narrativa e o caminho de ressignificação que você talvez já tenha feito e nem sabia que era um caminho de ressignificação, né? Algo que você ressignificou. E peça para essa pessoa também, explique para ela o que é esse processo, como é essa dinâmica, e troquem essa informação, tá? É muito bacana essa atividade, e dentro da CET, ela também é muito bacana de ser utilizada. Então, aqui nós temos uma estratégia para fortalecer a espiritualidade, além da prática que eu já mencionei aqui, que é a jornada, né? A escrita aí, que é bacana de você trocar e dialogar. Há diversas maneiras de cultivar a espiritualidade na vida diária. Nós temos o diário de gratidão, que é registrar diariamente motivos de gratidão, ajuda a focar no positivo e a cultivar uma perspectiva de abundância. Então, quando eu começo a ter um diário de gratidão, gente, é muito bacana, porque momentaneamente você pode falar, não tem sentido nenhum, mas quando você passa por um momento de tristeza, de se sentir um pouquinho para baixo e tudo mais, e você busca, você lembra desse diário de gratidão, e você começa a ler as coisas que você escreveu ali, você fala assim, poxa, eu já passei por isso, e eu superei, e eu coloquei aqui que eu sou grata a esse momento que eu passei. Então, agora eu preciso focar mais ainda no meu espiritual, na gratidão que eu tenho por tudo que já me aconteceu de bom e continuar. Então, é um exercício muito bacana também. Dentro da CET, eu gosto de aplicar, porque passado 15, 20 dias, talvez venha um momento de tentativa de desistência do tratamento, e aí a gente vai buscar nesse diário como foi o seu primeiro dia de internação, olha quanta dor você sentiu, física, espiritual, emocional. Hoje o que você está sentindo é comparado ao que você escreveu aqui nesse momento? Não, não é comparado. E aí você consegue entrar com um momento de reflexão ali com o seu interno, para que ele possa entender que o momento de dor que ele está agora é menor do que o que ele já passou no início. E isso significa que ele está num processo de recuperação. A gente precisa sempre lembrar que a dor da constância na adicção, ela sempre vai ser muito maior do que a dor no processo de recuperação.
A dor no processo de recuperação, ela começa num nível muito alto e ela tende a diminuir. E a dor no processo da adicção ativa, ela começa sem dor e ela tende a crescer, até que, na verdade, você não sinta mais dor, porque ou você deixa de existir, porque a dependência é uma doença fatal, e ela pode levar ao óbito, ou porque simplesmente você deixa de existir para os outros. Então, a dor, ela sempre vai aumentar em relação à adicção ativa, tá? E já no processo de recuperação, nós temos aí a tendência a reduzir esse processo doloroso. A conexão com a natureza, então, passar um tempo em ambientes naturais promove a calma e a sensação de pertencimento a algo maior, né? A natureza, ela é gigante, a natureza, ela é imensurável, ela faz parte do mundo, né, da criação do mundo. E quando a gente observa a maior parte das clínicas, a gente tem essa observação, né, de que fora a necessidade do isolamento em determinados momentos, a conexão com a natureza faz de alguns ambientes propícios para que ali tenha uma clínica de recuperação, porque essa conexão ela é muito importante, tá? Ela faz exatamente que você pare para prestar atenção, talvez, nos mínimos detalhes, detalhes que só a espiritualidade, um momento de conexão com a natureza, vai fazer você reparar, tá? E o serviço ao próximo, então, engajar-se em atividades voluntárias ou ajudar outras pessoas fortalece o propósito e a conexão com a humanidade. A gente vê muito isso também dentro das CTs, você começa a perceber como, de fato, está ocorrendo, né, um processo de mudança interior em alguns indivíduos, quando você se depara com aquele indivíduo que era mais fechado, que não podia reclamar de uma dor ou de algum desconforto emocional, que ele nunca se manifestava, e aí você começa a perceber algumas situações, né, alguns momentos em que ele se propõe já a ajudar, às vezes nem se propõe, até com medo dos olhares, mas quando vê já está ali, já está ajudando, e aí você começa a entender que a espiritualidade, todo o processo de recuperação começa ali a fazer efeito naquele indivíduo. Falando dos desafios e considerações na aplicação, integrar a espiritualidade no tratamento pode apresentar desafios, mas com sensibilidade e preparo é possível superá-los, tá? Toda técnica, todo processo de recuperação, nós vamos encontrar desafios. Normalmente, são sempre os mesmos. E aí, a gente precisa entender que é possível superar, é possível, com a inteligência emocional do terapeuta, superar qualquer tipo, né, de desafio em relação a integrar a espiritualidade no tratamento. Então, um dos desafios mais comuns na aplicação é imposição. Então, nós devemos evitar as imposições. Normalmente, a gente acaba, sem querer, impondo uma religião. E não é essa a intenção da espiritualidade. E aí, como a gente falou anteriormente, eu acabo perdendo uma parcela, talvez, desse grupo. Porque lembra que o grupo pode ter pessoas que têm um fundo religioso e continuam crendo nesse fundo religioso. E se eu chego para ele dizendo que religião não leva ele a lugar nenhum, que nós não vamos trabalhar religião, nós vamos trabalhar espiritualidade, eu perco uma parcela do meu grupo. Da mesma forma que se eu impor que ele precisa acreditar num poder superior, ele precisa ter uma espiritualidade, eu perco a outra parcela do grupo que já não acredita mais nem sequer em espiritualidade. Então, eu preciso evitar imposições. Eu preciso trabalhar exatamente, às vezes, como a técnica dos 12 passos traz, para que eu gere o despertar em relação à espiritualidade. E não faça a imposição da espiritualidade.
O segundo passo aqui é a diversidade de crenças, nós falamos também sobre isso. Então, esteja preparado para lidar com diferentes backgrounds espirituais e religiosos, sem preconceitos. Então, eu posso ter na clínica que eu trabalho, eu posso ter no meu consultório que eu vou abrir para fazer atendimentos online, eu posso ter pessoas que são da Umbanda, que são do Candomblé, que são budistas, que são espíritas, que são kardecistas, que são evangélicas, que são apenas denominadas cristãs, que são católicas, enfim, não sei nem se eu falei todas as religiões, acredito que não, porque tem imensas, né, a quantidade de religiões, mas eu posso deparar com qualquer uma delas, né, trazidas aí na internação de um indivíduo, e aí eu preciso tratar isso sem nenhum tipo de preconceito, tá? Profissionais capacitados, a formação contínua, né, dar sempre continuidade para cuidadores e profissionais é essencial para abordar a espiritualidade de forma ética e eficaz. Diversidade de crenças, então, aqui a gente já falou que é o 2, vamos para o 4 aqui, que é a integração com outras terapias. A espiritualidade deve completar e não substituir outras formas de tratamento médico e psicológico. Não só a espiritualidade, como qualquer outra terapia. Nós não temos este poder de dizer ao nosso paciente, ao nosso interno, que ele vai parar ou que ele pode parar com a medicação X, Y, Z, que a terapia vai ajudar ele, que a espiritualidade vai ajudar ele e que ele vai parar. O que eu faço com o indivíduo que não aceita a medicação, não aceita tratamento clínico, mas te dá muita atenção em relação à espiritualidade e aos seus momentos terapêuticos. Eu vou utilizar dessa atenção do meu indivíduo, eu vou utilizar dessa confiança que ele tem em mim, para que eu possa integrá-lo na importância de que ele precisa ter um tratamento multi, de que ele não pode ficar só na terapia, de que ele não pode ficar só na espiritualidade, que ele não pode ficar só no coaching, que ele precisa continuar o tratamento médico e psicológico. Posso trazer para ele a esperança de que em algum determinado momento ele não precise mais de medicação? Não. Eu não posso criar essa esperança, porque eu não sei se é algo real. Eu não sei qual é o quadro dele lá dentro do consultório médico, do consultório psicológico, do consultório psiquiátrico. Eu não sei. Então, eu não posso. O que eu posso dizer para ele é que dentro da visão de um poder superior, eu, como terapeuta, não deixo de acreditar em nenhuma possibilidade, falando em recuperação, mas que ele deve entregar a sua recuperação ao poder superior para que ele possa intervir e ele possa seguir até onde for necessário dentro de um tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, tá? Então, aqui eu deixei para que ele entregue a vida e o tratamento dele ao poder superior a qual ele acredita, mas que ele não deixe de seguir os tratamentos médicos que estão, nesse momento, auxiliando o tratamento dele em relação à dependência, tá? Então, isso é muito importante, é um poder que nós temos na nossa mão, porque em dado momento, se você disser para ele que a espiritualidade vai curar ele, que a espiritualidade vai fazer com que ele não tenha mais vontade de usar droga, dependendo do grau que ele tem de religiosidade, ele vai acreditar em você. E aí você vai ter o poder de levar alguém que poderia estar num processo rico de recuperação a um processo que vai acabar em uma recaída, tá? Então, isso é muito importante para nós, como terapeutas, como nós abordamos a questão da espiritualidade e como nós temos este poder, né, de reverter tanto o religioso para a espiritualidade, quanto aquele que não crê em mais nada para uma espiritualidade, tá bom? Histórias de sucesso. Então, compartilhar experiências reais pode ser uma poderosa fonte de motivação e esperança, tá?
Então, aqui, falando sobre território fértil para o renascimento, a gente chega ao fim, né, mais uma vez, de mais um tema, que é a espiritualidade, e eu deixo aí para vocês os principais aprendizados de hoje, que é saber que a espiritualidade é uma dimensão essencial da recuperação, saber que ela oferece sentido, força e um caminho para a ressignificação, saber que o papel do cuidador, do terapeuta, é acolher, ouvir e facilitar essa busca. A espiritualidade não é apenas uma ferramenta, ela é território fértil para renascimentos. E eu deixo aberto para, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, gente, fiquem à vontade. Obrigada, Getsemane, obrigada. Oi, Tati, boa noite a todos. Boa noite, Sandra. Eu sempre acreditei que a espiritualidade, independente de religiosidade, ela tem um fundamento crucial na vida da gente, mesmo que não seja nessa questão mesmo de dependências, né? Sim. Mas eu percebo pelo dependente, né, que na questão da internação da minha mãe, que é fundamental mesmo. É fundamental porque eles têm que se agarrar em algo, né? Sim. É como se fosse, é um norte, né, mesmo, para eles. Exatamente. Direção e um fortalecimento muito grande. Quando realmente eles querem, eles vivenciam isso, a postura deles, a fala deles é bem diferente, né? Exato. A minha pergunta seria a seguinte, como eu já tenho essa vivência de muitos anos, e, tentando deixar minha mãe sóbria, e as internações é o canal que eu tinha para ajudá-la, hoje que ela está na 4ª internação dela, e espero que seja só essa. Sim. E eu, hoje que busco mais conhecimento mesmo, por mim mesma, e como você já sabe, para ajudar também, eu queria te fazer uma pergunta sobre a questão assim, na última internação dela, eu fiz muita questão de acompanhar ela em atividades físicas, acompanhar assim, de querer ser um suporte para esses momentos, para ela, porque ela não gosta, né? E ela não tem esse hábito. Para ver se ela poderia começar a sentir um pouco de prazer e segurança, de criar um ritmo, né? Até não precisar mais de mim junto. Na espiritualidade, eu fazia da mesma forma. Eu queria saber da sua parte, o que você poderia me direcionar. No caso, como seria hoje ela saindo, eu posso continuar fazendo esse papel ou não preciso? E no caso dela, da religiosidade, da espiritualidade dela, ela precisa manter tudo isso em prática aqui fora, né? Para poder ficar, assim, manter isso, né? Como a e as demais coisas, ela tem que levar isso ao pé da letra enquanto ela estiver viva, não é isso? Exatamente. O tratamento dela, Sandra, vai ser contínuo, né? Eu sempre digo que há uma resistência muito grande dentro da nossa área em falar sobre cura, mas nós, depois que estudamos um pouco mais sobre o que é a dependência, algumas pessoas começam a ter a visão que a cura ela é diária. Todos os dias eu preciso me curar. Se eu tenho, por exemplo, algumas pessoas também não gostam dessa comparação, mas se eu tenho um diabetes, se eu tenho uma hipertensão, diariamente eu preciso me cuidar. E aí, vamos falar da hipertensão, por exemplo. Se por 20 dias seguidos eu tomar a medicação, fazer exercício físico, seguir as regras e orientações médicas, eu posso não ter nenhum desses dias um pico de pressão. Agora, se eu tiver, depois desses 20 dias, eu tenho no 21º dia um momento de estresse, eu não consegui emocionalmente levar aquela situação, ou sei lá, de repente eu fui numa festa e aí eu comi algo que não percebi, estava com um pouco mais de sal, não tomei a quantidade de água correta, infelizmente, no 22º dia, ou até mesmo no fim desse dia que eu passei por essas situações, eu vou poder ter um pico de pressão.
Uhum, A entendi. dependência química, ela vai partir do mesmo princípio. O princípio é um tratamento, trabalho em clínica de recuperação. Peraí, Anderson, que eu vou ler com calma aqui. Ela vai partir do princípio da recuperação diária. Por isso que a gente fala só por hoje. E aí, o coaching, a inteligência emocional, ela vem trazendo, assim, uma reflexão da necessidade de trabalhar o amanhã. Então, respondendo, assim, a sua pergunta efetivamente, é muito importante o seu apoio. É muito Hum, importante que você diga para ela, mãe, hoje a gente tem, um exemplo, tá? Mãe, a gente tem academia, vamos? Ah, certo. não quero ir. Não, mas por que que a senhora não quer ir? Ah, porque hoje eu não estou bem, mas o que que a senhora está sentindo hoje? Ah, não estou sentindo bem, não estou com vontade de ir. Enfim, se ela te der algum motivo que não é plausível, o que que seria plausível? Ah, estou com dor na coluna. Ah, estou com dor no joelho. Coisas que são realmente plausíveis ali para você. Isso possibilitaria dela fazer mesmo, né? Isso. Aí você vai tentar, mãe, mas olha, o exercício físico é o que te faz bem. Então, se a senhora não está bem hoje, vamos mesmo assim, mas aí a senhora faz menos, pelo menos dá uma caminhada, já ajuda, vê gente, enfim, você tenta. O que a Uhum, gente não sempre diz que não pode ter é a obrigatoriedade, porque a obrigatoriedade, ela não faz bem nem no momento da internação. verdade. Pode ser que a obrigatoriedade leve a pessoa à recuperação. Mas se ela está indo obrigada, é porque ela não está se sentindo bem. Então, se ela não está se sentindo bem, alguma coisa tem. E aí a gente precisa buscar o que está acontecendo, tá? Então, é, é fundamental o seu apoio para ela, o seu chamado para que ela vá, né? A visão dela de saber, a Sandra está sempre comigo, a Sandra vai estar comigo se eu precisar, tenho alguém para recomeçar, né? Voltar a fazer os exercícios, enfim, Uhum. mas você precisa estar sempre atenta a as reações dela em relação a esse apoio, tá? É, isso que você falou é fundamental, porque foi o que eu passei mesmo. No começo era muito fácil, aparentemente, mas Uhum. depois ela foi realmente dificultando, as rotinas, né. Isso. E aí ela precisa entender que, olha, mãe, agora e isso pode ser estabelecido, tá? Não é que precisa ser, ah, eu não posso dizer para ela porque ela não vai gostar. Não, isso precisa ser estabelecido. Mãe, olha, o que que a gente vai fazer quando a senhora sair? A gente vai ter uma rotina de exercício, uma rotina de espiritualidade, de terapia, vamos procurar reunião, a gente precisa ter os nossos acordos. Isso é necessário, tá? Que ela entenda, porque uma das coisas que na adicção a gente mais tem problemas são com regras, são com os acordos da vida, né? Uhum. E, e aí ela precisa entender que saiu da clínica, ó, qual era a sua rotina na clínica? Fazia algum tipo de exercício? Não, não fazia, mas fazia respiração, tinha seu momento de terapia. Aqui fora a gente vai seguir, a gente vai fazer exercício, a gente vai fazer terapia, a gente vai ter um momento de espiritualidade. Se tiver algum grupo, se no começo, como eu falei agora nessa aula, se no começo ela não quiser ir para a comunidade, não quiser ir, né, para o local onde vocês têm uma comunidade religiosa, não sei se talvez tenha algum grupo que possa vir, algumas pessoas no começo seletivas ali, que Sim, possam sim. vir, né, que possam trazer esse culto até ela, e isso depois ir se ampliando, olha, mas tal dia vai ter um culto, um ritual, que a gente quer muito que a senhora vá, e aí vocês conseguem levá-la. Se não tiver a resistência, maravilhoso se ela já voltar para a comunidade, né? Mas se tiver, tem todo um processo, toda uma possibilidade de como a gente pode resgatar essa espiritualidade dela fora da clínica, tá? Tá certo. Obrigada, Tati. Imagina, fico à disposição, qualquer dúvida que você tenha, pode me chamar e a gente vai seguindo aí até sexta-feira com as aulas para a gente poder finalizar, tá bom? Tá ótimo. Agradeço, tenha uma ótima noite, uma ótima quinta-feira amanhã, né? Uma ótima quinta-feira. Para nós, obrigada. Tchau, tchau.